Fala, meu povo, hello my people, estamos de volta, estamos começando os nossos trabalhos no nosso módulo de geometria, aqui no nosso curso de matemática básica, começando do zero. Já falamos, né, dessa parte conceitual inicial, depois já começamos na parte de ângulo, teorema de Tales, né, retas, e agora a gente vai começar a entrar com alguns polígonos. Vamos falar inicialmente na parte de triângulos, e aí a gente vai desenvolvendo o nosso estudo desse nosso módulo de geometria básica. Fechou legal? Então vamos começar, vamos escrever um pouquinho, vamos pegar essa parte inicial, conceitual, envolvendo a parte dos triângulos. Vamos lá, que tem muita coisa ainda pela frente para a gente ver. Bora lá? Você já sabe, passado mais na casca do alho, nós estamos no beijo no papai na mamãe, @gmail.com, no @professor Paulo H, ou então lá no Tira Dúvida do Gran Curso Online, coloca aí na sua aula, se você ficar com alguma dúvida, alguma pergunta, a gente está à disposição. Pessoal, vamos falar um pouquinho de triângulos, uma figura geométrica dentro dos nossos estudos da geometria plana, uma figura geométrica plana formada por três pontos não colineares, o que vem a ser isso aí? Bom, primeiro, esses pontos que nós estamos falando, nós vamos chamar de vértices. E o que é que quer dizer que eles não são colineares? Não estão na mesma linha, né? Na mesma reta. Se eu imaginar que eu tenho uma reta e eu tenho 1, 2, 3 pontos colineares, não dá para a gente formar um triângulo a partir deles. Por isso que eles não podem estar na mesma reta, na mesma linha, como a gente colocou. E a união dessas semirretas que unem esses três pontos. Vamos lá, eu tenho aqui três pontos. 1, 2 e 3. Três pontos que não estão na mesma linha, na mesma reta. Se eu unir estas semirretas, olha, quase perfeito aqui. Nós temos a figura geométrica bem feinha, mas tudo bem. Epa, calma. Deixa ele aí já. Pronto. Temos um triângulo. E são elementos desse triângulo que nós temos os vértices, que acabamos de colocar, que são esses pontos, né? Vértice 1, vértice 2 e vértice 3, tá certo? Onde daqui temos, né? Normalmente se chama ABC, enfim, com letras maiúsculas para a gente trabalhar. Temos os nossos lados, lado 1, lado 2 e lado 3. Tá? Os lados, que são essas semirretas que unem esses três pontos. Nós temos os ângulos internos e externos. Aqui deixa eu estender um pouquinho aqui você para cá. Você eu estendo um pouquinho para cá. E você eu estendo um pouquinho para cá. Porque aqui nós temos dois casos. Os ângulos internos. A interno 1. A interno 2, A interno 3. Tá certo? Três ângulos internos e junto a eles eu tenho os meus ângulos externos, que foi essa extensão que a gente deu aí. Deixa eu até colocar de uma corzinha aqui mais para cá, ó. Aqui é o ângulo externo 3, aqui é o ângulo externo 2. E aqui eu tenho o ângulo externo 1. Então, faz parte também da estrutura dos elementos que a gente coloca aqui dos nossos triângulos, dois tipos de ângulos. Os ângulos internos, que estão dentro do nosso triângulo, e os ângulos externos, que são formados a partir de cada um dos ângulos internos. A nossa altura. E aí, para cada ponto desse, eu poderia traçar uma altura. Mas eu não vou traçar até para o nosso desenho não ficar tão cheio, tá? Opa, não é você. Aqui. Que divide aqui, formando um ângulo de
90 graus, essa nossa altura aqui. Nós vamos falar um pouco mais para frente sobre a situação das alturas, tá? Mais alguma coisa? Pronto. Então, esse é o primeiro trabalho que a gente precisa ter e compreender dentro da nossa estrutura dos triângulos esses termos, né? Esses elementos que fazem parte. Por quê? Porque é a partir daí que se cobra. Falando dos elementos, falando dos seus vértices, enfim, dos seus lados, das suas alturas, de acordo com as situações que podem aparecer nas nossas questões. Então, ter inicialmente essa visão inicial do nosso triângulo é fundamental, até para que a gente se familiarize com esses conceitos que a gente colocou. Bora continuar? Vamos lá. Bom, classificação dos triângulos. Precisamos também conhecer, porque muitas questões trabalham também nesse ritmo. A ideia é que eu tenho dois casos, vou até já deixar os dois aí, quanto aos lados, quanto aos ângulos, como nós acabamos de colocar. Nós temos os triângulos equilátero, isósceles e escaleno, para o caso de quantidade de lados. Ou melhor, desculpa, quantidade de lados sempre vai ser o mesmo, mas em termos de lados iguais. O equilátero eu tenho 3 lados iguais, o isósceles tem 2 lados iguais e, logicamente, o escaleno não tem lado igual, tá certo? Para o lado dos ângulos, o próprio nome diz, estou falando da parte dos ângulos. E nós já estudamos essa situação um pouco mais, quando eu falo que eu tenho 3 ângulos internos agudos, portanto, menores que 90 graus, chamamos esse tipo de triângulo acutângulo. Eu tenho o obtusângulo, onde eu tenho um ângulo obtuso maior que 90 graus. E só há uma possibilidade, tá? Aliás, só há um ângulo obtuso em cada triângulo. Não existe a possibilidade, a gente fala daqui a pouco sobre isso, de eu ter dois ângulos obtusos em um triângulo. Não dá, não é impossível, e a gente vai falar daqui a pouco por quê. Tá certo? Então, primeiramente, ou eu tenho todo mundo sendo menor que 90 graus, ou eu tenho a possibilidade de ter um ângulo maior que 90 graus, e por último, também muito comum nas nossas provas, que é formado por um ângulo interno reto, ou seja, igual a 90 graus. E aí a gente já dá um primeiro lembrete para a gente, uma primeira observação, quando ele fala aqui do nosso triângulo retângulo, vamos estudar um pouco mais para frente sobre isso, onde ele me diz que os lados que eu tenho um triângulo retângulo, ele tem nomes específicos. O lado oposto ao ângulo reto nós chamamos de hipotenusa e os outros dois lados nós chamamos de catetos. Vamos estudar muito mais para frente, lá quando a gente falar na parte de Teorema de Pitágoras, tá certo? Que vai envolver um pouco. Mas já lembra logo, bom, de um triângulo retângulo, o ângulo que está, o lado que está oposto ao ângulo reto chamamos de hipotenusa, os outros dois chamamos de catetos. Tudo bem? Fiz até um favorzinho aí para vocês de deixar aí para vocês, ó. Deixa eu apagar isso aqui até para não atrapalhar. Eu vou botar um pouco mais aqui para cima. Vocês dois. Você vem para cá. E você vem para cá. Pronto. Nos de cima, nós temos o equilátero. Eu vou marcar como 1.1 aqui, né? 1.1, 1.2 e 1.3. Está fácil aí, ó. Pessoal, aqui cabe um detalhe também da forma de nomenclatura. Sempre quando eu tiver esses tracinhos aqui em cima de uma reta, nós temos informando que esses lados têm o mesmo tamanho, são iguais, tá certo? A mesma coisa vale caso tenha também alguns ângulos também, tá certo? Nesse nosso primeiro caso é o equilátero, nós temos dois lados iguais, que são esses dois, e por conseguinte dois ângulos iguais. E por último são 3 ângulos diferentes, note que todos três, ó, 3 tracinhos diferentes, eu tenho os escalenos, tá? Vamos para a próxima. Mesma ideia aqui, 2.1, 2.2 e 2.3. O primeiro caso de um ângulo de 90 graus é o retângulo, 2.3. Aqui tem um detalhezinho que não apareceu na figura, que esse daqui também é menor do que 90 graus, são todos os três.
No caso, o nosso acutângulo, 2,1. E por último, um ângulo maior do que 90 graus, o nosso obtusângulo. Tá tudo bem? Então, muitas vezes, acontecem algumas questões. Eu posso ter, por exemplo, um triângulo retângulo isósceles? Posso. Posso ter. Onde eu vou ter um ângulo reto e dois lados de mesmo tamanho, dois lados iguais. Pode? Pode. Tá? Então, tudo depende, logicamente, do conceito da questão, né? do enunciado que a questão vai te dar, como é que ele vai falar, mas podem acontecer algumas situações envolvendo esses conceitos. É muito difícil aparecer ele pedir o conceito em si. Né? Ah, o que é um triângulo retângulo? Ah, o que é um triângulo isósceles? Mas muitas vezes ele diz, olha, dado um determinado triângulo equilátero, e aí a gente já sabe que num triângulo equilátero os três lados são iguais, inclusive já tem na figura, e daqui a pouco a gente vai falar também, com três ângulos iguais, todos eles iguais a 60 graus. Vamos falar sobre isso. Então, essa situação, essa classificação, a gente vai precisar muito disso. Quando a questão vai lá no seu enunciado, ele fala, dado um determinado triângulo retângulo, triângulo retângulo, ângulo igual a 90 graus, eu vou ter hipotenusa e vou ter dois catetos. Tudo bem? Fechou legal? Bora continuar. Bom, aqui são coisas importantes para a gente saber, aqui que a gente vai falar um pouquinho mais. Primeiro, a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo é 180 graus. Aqui a gente já para um pouquinho para falar. Primeiro, por que é que eu não posso ter, porque quando eu falo num triângulo obtusângulo, eu digo que eu tenho que ter um triângulo obtuso, portanto, maior do que 90 graus. Se eu tenho um, logicamente, maior do que 90 graus, digamos 100 graus, 100 graus, tá? Um dos ângulos é 100 graus, e a soma de todos eles tem que dar 180. Então o outro vai ficar, sei lá, com 30 e o outro vai ficar com 50. 30 mais 50 mais 100, 180 graus. Bateu direitinho. Se eu imaginar dois ângulos maiores do que 90 graus, a soma deles vai dar mais do que 180 graus. Digamos que eu tenha uma de 91 e outro de 92. 91 mais 92 dá 183. Já extrapola. Eu não posso passar de 180 graus. Por isso, obrigatoriamente, eu só posso ter um único ângulo obtuso. Um único ângulo maior do que 180 graus. A mesma coisa vale para o ângulo de 90 graus. Se você imaginar que você tem uma reta e dois ângulos de 90 graus, essas retas estarão paralelas uma à outra. Paralelas. E aí, retas paralelas não se encontram, né? Tem sempre a mesma dimensão, já falamos disso anteriormente. Tudo bem? Então essa era a ideia. E naquele exemplo que a gente colocou dos equiláteros, olha o pensamento. Num triângulo equilátero, eu tenho três lados iguais e necessariamente três ângulos iguais. Por isso que lá está marcado. Por quê? Se eu tenho três ângulos iguais e a soma deles tem que dar 180, é porque cada um deles tem que dar 60 graus. Fechou legal? Lindo e maravilhoso. Algumas dicasinhas dessa informação. Já anota aí, porque é muito importante nos nossos estudos. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, se eu imaginar aqui, por exemplo, que eu tenho o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo gama, eu acho que são esses os símbolos, se eu estou lembrado bem, eu tenho que confirmar, eu tenho que deduzir que a soma deles vai dar 180 graus. Continuando, próxima dicasinha. A soma dos ângulos externos de qualquer triângulo é 360 graus. Então, preste atenção. Se você esticar um ângulo externo, dois ângulos externos e três ângulos externos, que eu vou chamar de 1, de 2 e de 3, a soma desses três ângulos, vocês vão acontecer muito disso aqui, tá? De colocar esse chapéuzinho em cima aqui para dar a ideia de um ângulo para a gente, tá certo? Então, pode também dessa situação envolvendo os ângulos externos. Para a gente existe um cálculo também que a gente pode pensar nisso, mas eu
eu não vou entrar nos detalhes para isso daí para vocês. 3. Todo ângulo externo de um triângulo é igual à soma de seus dois ângulos internos não adjacentes. Prestem atenção nessa situação que a gente vai colocar aqui. Digamos que esse rapaz aqui vale 80 graus. 80 graus. Esse rapaz aqui vale 60 graus. Este rapaz aqui vale 40 graus. Se você confirmar e somar rapidinho aí, você vai ver que todos eles somados vão dar 180 graus. Com isso, e pela regrazinha que a gente já estudou lá na parte dos ângulos, onde cada um desses ângulos externos, se você olhar aí a ligação entre um ângulo interno e um ângulo externo, eles são suplementares, já falamos disso, né? Formam um ângulo de 180 graus, né? Eu tenho uma reta, cortei essa reta, a soma desse ângulo tem que dar 180 graus, a soma desses dois ângulos vai dar 180 graus. Então, se eu imaginar dessa forma, eu tenho o quê? Aqui vai dar 120, aqui vai dar 100, aqui vai dar 140. Duas coisas aqui para gente. Se você somar os três ângulos externos, está dando 360. Se você pegar qualquer, e agora é a tradução, qualquer ângulo externo, vamos pegar, eu vou pintá-lo aqui pelo meu marca-texto, 140. O que é que ele diz desse ângulo externo? Ele vai ser igual à soma dos seus dois ângulos internos no adjacente. Ou seja, quem é o adjacente dele? É o 40. Eu não vou contar o 40. Eu vou contar o 80, eu vou contar o 60, 80 mais 60, 140. Se você fizer isso com qualquer ângulo externo, você vai encontrar. Pode ver que vai dar certo todos eles aí para vocês. Tá bom? Então, uma regrazinha que é importante da gente saber que também pode ser cobrado na hora das nossas provas. Qualquer ângulo externo, você tem um ângulo externo, ele é a soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Qualquer um deles. Pode testar aí nesse exemplo que eu dei para vocês. Tem mais? Tem mais. Vamos ver que acho que tem mais aqui. 4. O maior do triângulo se opõe ao maior ângulo, o maior lado se opõe ao maior triângulo, maior ângulo, e o menor lado se opõe ao menor ângulo. Pronto, eu vou botar até em tamanho aqui, ó. Quem é o maior lado dos três? É esse. Por quê? Porque ele se opõe ao maior ângulo. Depois, esse é o segundo maior lado, porque se opõe ao segundo maior ângulo. E esse é o menor lado, porque se opõe ao menor ângulo. Tudo bem? Tranquilidade total? Beleza? Essa aqui é tranquila. Vamos mais uma. Se A, B e C formam um triângulo, então o módulo de A menos B é menor que C, que é menor que A mais B. Aqui, vamos entender um pouquinho o que quer dizer isso aqui. Pessoal, já aconteceu em algumas provas distantes aí, né, por exemplo, uma prova do CESP que ele colocou, onde ele deu valores dos lados, o tamanho dos lados. Será que se a gente imaginar qualquer valor dá certo num triângulo? Como assim, pegar? Não entendi como dá certo. Imagine que você tem três lados da seguinte forma. Lado 1, 2 centímetros. Lado 2, 3 centímetros. Lado 3, 6 centímetros. Com essas dimensões, não há a possibilidade de se formar um triângulo. Não há essa possibilidade. Por quê? Porque vai dar... Imagine que nesse caso aqui eu vou botar o meu C sendo esse aqui, o meu B e o meu A. Por essa nossa regra, o que é que eu consigo traduzir aqui? B menos A, 3 menos 2 vai dar 1. 1 é menor que o meu C, que é 6, que é menor que 2 mais 3, que é 5. Opa, peraí. 6 é menor do que 5, PH? Não é.
Por não ser, volta aqui, por não ser, é que não há um triângulo. Então, não é qualquer dimensão de lados que você vai conseguir formar um triângulo. Vem para cá. Digamos que eu tenha lado 1 igual a 3 centímetros, lado 2 igual a 4 centímetros, lado 3 igual a 5 centímetros. Isso aqui há um triângulo. Vamos fazer pela mesma ideia? Aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C. Diminuindo, 4 menos 3 dá 1. Menor que 5. Menor que 4 mais 3, 7. Ok. Bateu direitinho este nosso cálculo que a gente fez aqui. Se bateu, 1 é menor que 5, é menor que 7, ok. Existe a possibilidade que com essas dimensões você monte um triângulo. Tá bom? Então, é numa situação que pode acontecer dele lhe dar uma determinada dimensão e perguntar, eu posso ter um triângulo? Posso. Para esse caso em preto, sim. Para um vermelho, não. Certo? Você escolhe, normalmente você pega o C como o valor maior deles. E depois os outros dois, A e B, você faz esse revezamento. Por que módulo? Porque você pode ter, por exemplo, se você fizer o A sendo 4 e o B sendo 3, vai dar 3 menos 4, dá menos 1. Aí você bota em módulo, ele tem que ficar positivo. Por isso a ideia do módulo aí. Tá bom? Ficou legal? As dicasinhas que são importantes nesse nosso trabalho mais para frente. Vamos. O Yamacho apareceu aí, só de fixação para gente. Em relação aos triângulos, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Triângulo acutângulo é todo triângulo que possui dois lados agudos. Não, falso. Por quê? Eu posso ter uma situação de dois lados agudos e um obtuso ou até mesmo um reto e não seria acutângulo. Seria ou obtusângulo ou retângulo. Então dizer que são apenas dois está errado. Eu tenho que dizer que tem exatamente três lados, três ângulos. Ele ainda fala lados agudos, agora que eu notei. Ângulos agudos. Vou até marcar de novo aqui, ó. Não são lados. Acutângulo é ângulo, dois ângulos. Então tem dois erros. Primeiro que não são dois, são três. Depois que não são lados, são ângulos. Em todo triângulo, a soma dos ângulos externos é igual a 360 graus. Já vimos que isso é verdadeiro, mas você pode criar. Desde que a soma dos ângulos internos dê 180. Se você criar qualquer triângulo pensando dessa forma, a soma dos ângulos dando 180 vai ser com certeza a soma dos ângulos externos, vai dar 360. O triângulo obtusângulo é todo triângulo que possui um dos ângulos internos obtuso, verdadeiro. Agora sim, um dos ângulos internos obtuso, obtusângulo. Perfeito. Em todo triângulo, a medida do ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Também lemos exatamente dessa forma. É aquela ideia que a gente fez, inclusive, alguns cálculos para vocês. E você se imaginar em qualquer triângulo, digamos o nosso triângulo equilátero. No nosso triângulo equilátero, os três ângulos valem 60 graus. Se eu pegar, por exemplo, o ângulo externo de alfa, vai ser 180 menos 60, que vai dar 120. Esse 120 nada mais é do que a soma dos dois ângulos adjacentes. Ok? Então, verdadeiro também, provado também pelo que a gente já tinha feito anteriormente, gabarito da nossa questão, letra A, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Bora! Opa, já apareceu um triângulozinho para a gente, olha, presta atenção agora. Num triângulo ABC,
é isósceles de base BC. Para mim aqui faltou um detalhezinho dele dizer. Ele deveria ter dito que aqui, ó, a base BC dá a ideia de uma base com os outros dois lados AB igual a AC. AB igual a AC. Ele deveria ter colocado, mas enfim, aqui a gente já traduziu. Dizer que é de base BC, a base está fora, os outros dois isósceles, lembrando que são dois lados iguais. BP é bissetriz. Vamos falar um pouco mais para frente nessa ideia da bissetriz. O que é a ideia da bissetriz? É uma reta que parte o ângulo ao meio. Então, essa reta BP aqui é a bissetriz. E esse pedacinho daqui é igual a esse pedacinho daqui. Tá? Parte o ângulo ao meio. A soma das medidas do ângulo X e Y indicados na figura é... Bom, vamos pensar um pouquinho aqui. Primeiro, se eu imaginar o triângulo ABC, esse triângulo, eu já me disse, ele é isósceles. Tem dois lados iguais, porém também tem dois ângulos iguais. Quais? Esse e esse. Se são essas duas retas de um triângulo isósceles, esses dois ângulos devem ser iguais. Portanto, 40 graus. Ou vou colocar melhor. Deixa eu apagar você, eu vou botar você, esse pedacinho vale 20. Você nesse outro pedacinho vale 20. E aqui dos ângulos iguais, o ângulo B, que pode ser colocado assim, é igual ao ângulo C, com esse chapéuzinho para dar ideia de ângulo. Tá bem? A partir daqui eu consigo fazer o triângulo BPC, que não é isósceles. Porém, eu sei que a soma dos seus ângulos em tese tem que dar quanto? 180. Ora, se desses 180 eu já tenho 20 mais 40, que é igual a 60, deduzo que, deixa eu até deixar bonitinho aqui assim, ó. 20 mais 40 mais y é igual a 180, agora sim. 20 mais 40, 60 mais y é igual a 180. Logo, y é igual a 180. Menos 60 vai me dar 120 graus. É o valor do y, 120 graus. Tudo bem? Tranquilidade total? Beleza demais. Bom, podemos pensar aqui de duas formas. Eu vou voltar à minha ideia do meu triângulo, vou só mudar de cor para a gente pegar o último ponto. Do meu triângulo ABC, pela mesma ideia, onde eu tenho que a soma dos ângulos internos vai dar 180 graus. Se dois ângulos dele já são 40, eu tenho que x mais 80, 40 mais 40, isso vai dar 180. Logo, x é igual a 180, menos 80 é igual a 100 graus. Ok? Assim, a soma de x mais y vai ser 100 mais 120, que vai me dar 220 graus. Gabarito da nossa questão letra A. Aqui tem um detalhe só. Eu pensei de outra forma aqui, sim. Você poderia trabalhar também com o triângulo ABP. ABP, vou deixar pintadinho para vocês, pela mesma ideia. Sabendo que, vem para cá, olha o pensamento. Isso é visão, é visualização da questão, visualização da figura do nosso triângulo e fazer algumas interpretações. Vou mudar de cor aqui agora, ó. Posso pensar da seguinte forma. Triângulo 3, triângulo ABP.
Eu sei que como y é igual a 120, este ângulo é como se fosse o ângulo... É o ângulo externo do ângulo y. Aqui vai ser 180 menos 120, vai ter 60 graus. Gira este rapazinho, olha nesta visão aqui, ó. Vai ficar melhor de você enxergar. Se um pedaço é 120, para que chegue a 180 sobra 60. E aí eu faço de novo, soma dos ângulos internos, vai ser para o triângulo ABP, vai ser 20 mais 60 mais o x é igual a 180. 20 mais 60 vai dar 80 mais x é igual a 180. Logo, x é igual a 180 menos 80. 100 graus, o mesmo valorzinho para a gente. É uma outra visão que você poderia ter sem problema nenhum. Tudo bem? Fechou legal? Estamos esquentando nossos motores agora. Vem mais questãozinha, mas daqui a pouco, só no começo do nosso próximo bloco. Volto já. Beijo no papai e na mamãe.